Bom dia a todos. Dou por aberta a audiência pública de prestação de contas da gestão do Sistema Único de Saúde e apresentação do relatório quadrimestral de gestão, setembro a dezembro de 2019, e janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro de 2020, feita pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, junto às comissões legislativas. Agradeço a presença da equipe da Secretaria de Promoção da Saúde e vereadores, secretário Twinington Krumbeck, Maria Cláudia Matias, coordenadora de Política de Gestão Estratégica e Participativa, Deise Votolini, diretora financeira, são as pessoas que irão apresentar aqui, representando a Secretaria de Promoção da Saúde e demais também da equipe que estão aqui presentes. Também agradeço a presença dos vereadores que estão aqui, vereador Carlos Wagner Alemão e o senhor Hermíndio Buenos, representando o vereador Adriano Pereira. Vereadora Silmara, bom dia. Passo a palavra ao secretário de Saúde e sua equipe para que façam a apresentação das contas e relatório de gestão. Com a palavra, secretário Twinington Krumbeck. Bom dia, Cristiane. Em nome da Cristiane, gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. A gente faz parte, né, da legislação do SUS, essa apresentação para apreciação aqui na Câmara de Vereadores, dos referentes aos quadrimestres, né, que nós temos na Secretaria de Saúde. Lembrando que esse relatório também já foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde, então é esse o processo, ele é aprovado no Conselho Municipal de Saúde, aí ele passa por uma apreciação aqui na Câmara de Vereadores, e aí vamos começar a apresentação com o último quadrimestre de 2019, e depois nós temos todos os quadrimestres ali de 2020, justamente por causa da pandemia houve esse atraso em relação na apresentação dos quadrimestres. Então a gente vai iniciamos com a apresentação com a Deise que inicia, a Deise inicia com a prestação de conta da parte financeira e depois a parte de gestão, a Maria Cláudia vai fazer a apresentação, então acho que elas já podem se caminhar para iniciar a apresentação. Peço, por gentileza, possam usar a tribuna para se apresentarem. Bom dia a todos. Nós vamos fazer a apresentação primeiro de 2019, do fechamento anual. Vai passar. Tá. Então, a primeira tabela, a gente tem a apresentação das receitas da Prefeitura. Então, a Prefeitura tinha uma previsão atualizada de 751 milhões. Destes, ela arrecadou 785 milhões. E era obrigatório o repasse de 83 milhões ao Fundo Municipal de Saúde, pela Constituição, 15%. Desses, ela passou 25,59. Aqui a tabela de receitas arrecadadas pelo fundo. Então, a União, a gente teve a arrecadação de 97%. O que mais teve um impacto maior foi as emendas parlamentares, de 6 milhões e 500. O Estado, 7 milhões 181, equivaleu a 33% do que o fundo tinha previsto. A gente não teve nenhum repasse de convênios. A vigilância sanitária, ela teve uma arrecadação de 115% do que a gente tinha previsto, e a Prefeitura, então, repassou 18 milhões a mais do que o fundo tinha inicialmente previsto. Das despesas executadas dentro do fundo, a atenção básica foi 196 milhões, é a maior parte de despesas dentro da Secretaria. Alta e média complexidade, onde estão os hospitais, 194 milhões. Farmácia, 8 milhões e 500. Vigilância sanitária, 1 milhão 189. Epidemiológica, 1 milhão e 900. E as outras subfunções, 25 milhões. Que a maior parte é o repasse ao SBLU.
No montante de orçamento, inicialmente, a gente executou 80% do orçamento dentro da saúde. Desses 80% executados, a maior parte é a folha de pagamento, equivalendo quase a 50%. 49% são outras despesas correntes e 0,16% são os investimentos que a gente fez no ano de 2019. Eu passo a palavra agora para a Maria Cláudia. Bom dia a todos e todas. A gente vai apresentar agora a produção e os indicadores de saúde do período. Então, lembrando, 2019 no terceiro quadrimestre. Aqui os indicadores de cobertura da cidade, né? Nós temos uma cobertura que em 2019 fechou com 98,18% de cobertura na atenção primária à saúde, e de estratégia saúde da família nós estávamos com 64,6%. A cobertura de saúde bucal, nós fechamos 2019 com 43,56% na atenção primária e 31,32% na estratégia saúde da família. Nesse slide a gente vê, então, como é que se distribui a população adscrita ao Sistema Único de Saúde no município. Então, nós tínhamos em 2019, nos ambulatórios gerais, 182 mil pessoas adscritas aos ambulatórios, então credenciadas, cadastradas, né? E na estratégia saúde da família, 182 mil na estratégia e 165 mil nos ambulatórios gerais. E abaixo aparece a distribuição pelas regiões de saúde, né? Nós tínhamos, então, na região do Garcia, por exemplo, o maior número de pessoas adscritas às unidades de saúde da família da região, com 36 mil. E, na região do centro, o maior número de pessoas adscritas aos ambulatórios gerais, no montante de 30.800. Falando um pouquinho, então, sobre a produção, né? Então, sobre o atendimento em saúde realizado nas unidades da Estratégia Saúde da Família. Nós tivemos ali, ao longo dos 3 quadrimestres, né, principalmente o número de medicamentos dispensados, sempre é um número mais volumoso, né? No terceiro quadrimestre, a quantidade de acolhimentos, né, foi maior do que nos 2 quadrimestres anteriores. A gente sempre vai ter, no primeiro quadrimestre, em geral, por causa dos meses de férias, uma produção que ela baixa um pouquinho, né, por causa da flutuação de pessoas na cidade. Nós tivemos também a distribuição da vacinação no segundo quadrimestre, que é maior. Aí a vacinação ela varia de acordo com a sazonalidade, né, das campanhas de vacinação. Consultas odontológicas, né, uma produção que girou em torno de 17 mil consultas em cada quadrimestre, 17.300 no terceiro quadrimestre. Consultas médicas, em 2019, nós tivemos uma média de 80 mil consultas por quadrimestre, né, 240 no total. E visita domiciliar, nós tivemos ali, ficamos na faixa de 160, né, 158 mil visitas domiciliares realizadas pela estratégia. Sobre o atendimento realizado nos ambulatórios gerais, nós tivemos consultas médicas, né, numa faixa de 95 mil consultas em cada quadrimestre. Tivemos um desempenho maior de consultas no último quadrimestre, chegamos quase a 100 mil consultas médicas realizadas. Consultas odontológicas, ficamos numa faixa ali de 17 mil consultas, 18 mil no último quadrimestre de 2019. A dispensação, novamente, ela atinge números bem mais elevados, porque aí considera, né, o número de medicamentos dispensados aos usuários. A vacinação, a exemplo da Estratégia Saúde da Família, nós tivemos um desempenho maior no segundo quadrimestre, e sempre no terceiro quadrimestre baixa um pouco, né, o número de vacinas aplicadas por conta das campanhas.
Aqui, dos AGs. Ainda em relação à produção da atenção básica, nós tivemos o consultório na rua, né, que desenvolveu em torno de 1.500 atendimentos em cada quadrimestre, chegando a 1.400 no terceiro quadrimestre, e o serviço que fica dentro do sistema prisional, que fez em torno de 10.000 atendimentos por quadrimestre, né, fechando o ano e o último quadrimestre com 9.000 atendimentos. Atenção ambulatorial especializada de urgência e emergência. Nós tivemos aqui a distribuição no último quadrimestre, né, nos serviços especializados. Ali no CEDAP tivemos em torno de 27.000 atendimentos no último quadrimestre. A policlínica, né, que é a unidade de saúde que tem um quantitativo de atendimentos maior na atenção especializada, fechou 2019, os últimos 4 meses, com em torno de 30.000 atendimentos, e o segundo quadrimestre, 44.000 atendimentos. Depois, nos demais serviços especializados, né, a gente tem aí um quantitativo um pouco menor de consultas e atendimentos. Em relação às internações hospitalares, a gente vai observar que o terceiro quadrimestre, ele teve no Hospital Santa Isabel e no Hospital Santo Antônio, um número de internações um pouquinho mais elevado do que nos quadrimestres anteriores, são as barras em azul claro, que a gente vê na tela, o Santa Isabel ali, conjunto de barras no meio do gráfico, né? Santa Isabel, então, fechou o último quadrimestre com em torno de 3.600 internações, o Hospital Santo Antônio em torno de 5.800 internações. E aí o Hospital da Vila, né, Hospital Misericórdia, que tem sempre um quantitativo de internações reduzido em relação aos demais hospitais, né? Em relação às cirurgias eletivas realizadas no terceiro quadrimestre de 2019, a gente vai observar que as cirurgias do aparelho geniturinário, elas, em geral, né, apresentam um quantitativo de procedimentos bastante elevado, comparativamente, seguidos pelas cirurgias oncológicas, pelas cirurgias obstétricas, aí do aparelho digestivo, né, parede abdominal, e sistema ósseo-muscular na sequência. Em relação aos atendimentos realizados na atenção psicossocial, então, nos centros de atenção psicossocial do município, nós tivemos ações de matriciamento, realizadas em 2019, principalmente no segundo quadrimestre, né. O matriciamento são as ações de apoio, né, que as equipes dos CAPs fazem para as equipes da atenção primária à saúde. O número de atendimentos foi expressivamente maior no primeiro e no terceiro quadrimestres de 2019, e as visitas domiciliares, elas também tiveram um quantitativo maior no segundo quadrimestre, comparando com os demais. Em relação à assistência farmacêutica, nós tivemos ali na primeira linha, né, em milhões de unidades de medicamentos enviadas, né, para as unidades, tanto da atenção primária quanto da atenção especializada, na casa ali de 24 milhões no primeiro quadrimestre, 28 milhões no segundo, 27,9 milhões no terceiro. Em termos de população atendida, nós tivemos aqui, no terceiro quadrimestre, um número maior de pessoas atendidas, que ficou em torno de 216 mil pessoas, né, 216 mil usuários. Em relação aos gastos com medicamentos, nós tivemos no segundo quadrimestre, né, então provavelmente aí a compra de medicamentos foi maior neste quadrimestre, um montante de 5,6 milhões de reais. Em relação à quantidade de medicamentos efetivamente distribuídas aos usuários, nós tivemos também no segundo quadrimestre um montante maior, né, de 23,1 milhões de unidades de medicamentos. A farmácia de alto custo, em relação aos atendimentos, teve no segundo quadrimestre um montante um pouquinho mais expressivo do que nos demais. Em relação às demandas judiciais, né, que chegam até a secretaria, nós tivemos em torno de 150 demandas, né, no terceiro quadrimestre. Em relação aos ao número de atendimentos da farmácia solidária, girou em torno de 9 mil atendimentos no terceiro quadrimestre.
Recebemos em torno de 1.300 quilos de medicamentos, né, para a farmácia solidária no terceiro quadrimestre, lembrando ali que esses medicamentos eles são recebidos por doações feitas por laboratórios, clínicas e hospitais, e na sequência eles são distribuídos à população mediante receituário. Em relação aos medicamentos descartados, né, e aí tem uma empresa que faz o descarte adequado, nós tivemos em torno de 400, 500 quilos por quadrimestre de medicamentos descartados, porque eles ficam impróprios para uso. Medicamentos doados a outros municípios também são realizados. E o programa Remédio em Casa atendeu em torno de 330, 340 pacientes no ano de 2019. Aqui a produção de vigilância em saúde, que gira em torno, então, das doses aplicadas, né, as vacinas e as imunizações de rotina. No terceiro quadrimestre, nós tivemos 70 mil doses aplicadas. Os procedimentos realizados no SEDAP, né, que aí envolve atendimento realmente, teste rápido, né, e todos os procedimentos relativos ali a usuários que fazem teste para sífilis, hepatite, HIV, em torno de 30 mil atendimentos. Nas atividades da vigilância sanitária, emissão de alvarás, palestras realizadas, em torno de 17 mil atendimentos no terceiro quadrimestre. As armadilhas montadas, né, para combate ao Aedes aegypti, as palestras, os focos, todos os procedimentos realizados em torno do combate ao vetor, nós tivemos em torno de 34 mil ações no terceiro quadrimestre, 60 mil no segundo quadrimestre. Em relação aos exames realizados pelo laboratório municipal, girou em torno de 13 mil exames por quadrimestre. Em relação às ações do SEREST, então, os autos de infração, né, as denúncias, as palestras, ações de fiscalização, ambulatório, em torno de 5 mil ações realizadas pelo SEREST no terceiro quadrimestre. Aqui, em relação à cobertura vacinal, nós observamos que nós tivemos a meta atingida na vacina BCG, né, ultrapassou a meta em 16% ali, ultrapassou 100%, aliás. E aí, nas demais vacinas, a gente fica perto da meta, né? Nós tivemos ali na tríplice viral que ficamos bem próximos da meta 95%, e algumas um pouquinho abaixo. Às vezes isso é impactado também pelo recebimento de vacinas, né, por parte do Ministério da Saúde. Em relação à taxa de mortalidade infantil, a gente observa que no município de Blumenau, desde 2013, a gente vai observar essa flutuação, né? Como se a taxa, num ano, ela fica um pouco mais elevada, depois ela baixa de 2 dígitos, e nós tivemos 2019, fechamos o ano ali com uma taxa de 12 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Essa taxa de 12, neste ano de 2019, ela foi impactada, segundo a análise feita por discussão na própria plenária do Conselho Municipal, pelos óbitos decorridos na rede privada de assistência. Tá? Então, isso foi uma questão que a gente investigou para poder entender, porque 12 é considerado um número relativamente expressivo. Tá? O ideal é que a gente fique abaixo de 9, ali, abaixo dos 2 dígitos. Aqui um pouquinho para a gente entender melhor o que impacta essa taxa de mortalidade. Entre o nascimento e até o 27º dia de vida, a gente vai encontrar o maior número de óbitos nessa taxa de mortalidade infantil. Então, principalmente do 1º ao 7º dia de vida, né, que a mortalidade precoce, a gente considera que é um período crítico e que merece assim, uma atenção redobrada, né? Depois, até 1 ano de idade, do 28º até 1 ano de idade, a gente vê que decai, né, bastante, a gente fica com 2 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, aí em 2019, e entre 1 e 5 anos, 1 óbito a cada 1.000 nascidos vivos. Aqui sobre as doenças infecciosas, né, que a gente sempre fica muito atento a isso. Em 2019, nós tivemos ali, como vocês podem observar, aquela subida ali no gráfico, né, as barras mais elevadas se referem à sífilis. Nós tivemos, então, sim, uma quantidade de casos de sífilis, não só em Blumenau, mas no estado de Santa Catarina, em 2019, que foi bastante preocupante, né, particularmente ali no terceiro quadrimestre, a gente observa que tivemos 218 casos, né. Nós tivemos HIV, né, em torno de 90 casos por quadrimestre, né, que é um número ainda
bastante expressivo. E aí a sífilis congênita, eu vou chamar a atenção ali para a terceira, o antepenúltimo item ali na nossa linha, né, que faz uma... Deixa eu ver se mostra aqui. Não faz. Que mostra ali que a sífilis congênita, nós tivemos um total de 10 casos em 2019. A sífilis congênita, a sífilis transmitida para o bebê pela mãe ainda na gestação. Então, o bebê nasce, né? 9 é considerado assim, a gente gostaria que este número fosse 0, mas foi um número bem melhor do que no ano anterior. Falar um pouquinho sobre as auditorias do período, né? Nós tivemos, em relação às auditorias realizadas nos 3 hospitais, um total de 249 não conformidades no primeiro quadrimestre, 526 não conformidades no segundo quadrimestre e 79 não conformidades no terceiro quadrimestre. Essas não conformidades, elas são os achados que precisam de correção, né, nas AIHs, enfim. E aí o setor, ele orienta os serviços e essas inconformidades, elas precisam ser corrigidas. Em geral, a gente tem todas as inconformidades corrigidas pelos serviços. Cada inconformidade corrigida impacta o município num montante de recursos que, em geral, a gente deixa de gastar, né, a gente economiza quando esse serviço, esse prestador de serviço corrige a inconformidade que foi observada pelos auditores da secretaria. Só para a gente entender um pouquinho, né? Então, a apresentação de 2019... seria isso, a gente abre, então, para perguntas da plenária. Quero sim, obrigada. Podemos seguir. Aqui foi rapidinho. Agora é de janeiro a abril, maio, agosto e setembro a dezembro de 2020. Uhum. Os 3 relatórios de 2020, do primeiro, do segundo e do terceiro quadrimestre, estão condensados, então, nessa apresentação. Vocês vão observar que nós colocamos os dados dos 3 quadrimestres, e porque isso nos ajuda a comparar o desempenho da secretaria ao longo do ano. Então, essa é uma estratégia que a gente tem adotado para a gente ter parâmetros, né? Em geral, às vezes, a gente compara até com anos anteriores, né? Pega algumas séries históricas, porque isso ajuda a ter uma ideia, né, de como esse desempenho, né, o número de procedimentos, os indicadores de saúde, como que eles evoluem ao longo do tempo. Então, nós temos aqui o relatório detalhado do quadrimestre anterior, que é o nome oficial desse relatório, né, dos 3 quadrimestres de 2020. Em 2020, a gente já vai observar que esse relatório, ele ganha um pouco mais de corpo. A gente teve a implantação do sistema DigiSUS pelo Ministério da Saúde, e nós adequamos a uma estrutura que é obrigatória por lei. E nós começamos, então, com a apresentação dos dados demográficos e de morbimortalidade do município. Aqui, para a gente entender um pouquinho, nós temos a distribuição da população de Blumenau entre homens e mulheres nas diferentes faixas etárias. E só um dado assim, que eu acho que é importante, porque nos ajuda a pensar políticas públicas. Nós temos, na população masculina, um número maior de homens na faixa etária de 0 a 4 anos, ou seja, nascem mais homens. Mas o que acontece com essa população ao longo da vida? Quando a gente chega na faixa etária de 80 anos e mais, nós temos o dobro de mulheres do que de homens. O que significa, né? Que os homens morrem eles vivem cerca de 7 anos menos que as mulheres. Essa é uma estatística nacional. Blumenau também observa esse fenômeno, mas nos ajuda a pensar aí que a saúde masculina, a gente precisa estar revendo essa questão, né? Neste gráfico, a gente colocou, aquela bolinha em azul é um coronavírus. Tá? A gente colocou ali o símbolo do corona nos números que têm relação com a pandemia de coronavírus, para a gente poder observar como que ela impactou a nossa situação de saúde no município. Então, esse é um gráfico que fala no número de nascidos vivos por quadrimestre
no ano de 2020. Aqui, especificamente 2020, nos 3 quadrimestres. E nós tivemos o seguinte... Não, nos 4 anos, 2017, 2018, 2019 e 2020. São as linhas coloridas, tá? Ali, a gente observa que no ano de 2020 é a linha roxa, é a linha mais baixa no gráfico. Do lado tem a bolinha do corona ali, né? Tem o vírusinho. Nós tivemos uma quantidade de nascimentos bem menor. Em torno de 15% menos nascimentos. Essa é uma estatística que se observou também no restante do país. Tá? Isso, em parte, né, a questão do isolamento impactou, mas a questão de a gente ter menos nascimentos impactam também as outras estatísticas de saúde que a gente vai observar. Aqui, em relação a internações hospitalares, então, as causas de internação. E aí vocês vão observar que a linha em vermelho, quando chega em 2019, a gente tem 1.151 internações por doenças infecciosas e parasitárias. Doenças infecciosas é a causa de internação onde a Covid-19 se encaixa, né, quando você vai fazer o preenchimento da IH. No ano de 2020, esse número sobe para 1.762 internações. Então, a gente observa que outras internações vão ter um decréscimo e as pessoas vão internar mais por Covid-19, então, e aí, ou outras doenças respiratórias também, que acabam entrando aqui nessa causa. Em relação à mortalidade por doenças infecciosas, nós tínhamos no primeiro quadrimestre 19 óbitos categorizados nessa causa de mortalidade, né? No segundo e no terceiro quadrimestre, o número de óbitos sobe para 140, 130. Então, a gente tem aqui os números da Covid impactando as mortes por doenças infecciosas em 2020. Em relação à mortalidade, né, geral de residentes, né, nós vamos observar também, ali do lado do número, a bolinha do corona, que por doenças infecciosas nós tivemos uma mortalidade que pula de 65 para 298 em 2020. Aqui estão os óbitos Covid, tá? Em relação à mortalidade infantil, nós tivemos 28 óbitos em 2020, o que é pouco, né? Bastante, é bem menor do que em 2019. E nós tivemos aquilo que eu falei anteriormente, o maior número de óbitos, nós tivemos 15 óbitos ali até o 7º dia de vida, né? E aí, geralmente, ou por doenças originadas no período perinatal, né, em torno do nascimento e pós-nascimento, ou por anomalias congênitas. Ainda em relação à taxa de mortalidade, um fenômeno interessante. A pandemia diminuiu o número de óbitos infantis. Então, nós vínhamos com uma taxa de mortalidade de 12,07 em 2019 e ela foi para 6,49 em 2020. Essa queda, né, da taxa de mortalidade infantil está sendo estudada porque ela é impactada por um menor número de nascimentos, né? Então, os óbitos ali nos primeiros meses de vida diminuíram bastante, porque também nasceu menos crianças, mas nós tivemos também a questão do isolamento, que aí, né, expôs menos as crianças a uma série de fatores, né, que contribuem para a mortalidade infantil. Particularmente no terceiro quadrimestre, essa taxa ela foi muito baixa, ela ficou em 3,06. Isso é uma notícia boa, tá, gente? Mas a gente precisa entender melhor assim, por que essas coisas acontecem. Em relação aos dados da produção de serviços no SUS, agora cobertura, né? Cobertura de atenção primária, cobertura da estratégia saúde da família. Em função dos afastamentos, em função de uma menor produção daqueles procedimentos habituais realizados na atenção primária, nós tivemos uma menor cobertura da atenção primária. Nós chegamos a 100% de cobertura ao longo de 2020. Em agosto de 2020, nós tínhamos 100% de cobertura. Esse dado de cobertura ele é calculado pelo Ministério da Saúde e tem a ver com os profissionais que estão em atividade, tem a ver com o número de procedimentos realizados. E, como nós tivemos os procedimentos não habituais, procedimentos de atendimento à Covid, e tivemos menos procedimentos da atenção primária. Então, nós tivemos ali uma
cobertura um pouco menor, em torno de 80%. Na saúde bucal, a mesma coisa, fechamos o ano com 31,87% de cobertura na atenção primária. Em relação à atenção, o grupo de procedimentos, no geral, nós produzimos um pouco mais no terceiro quadrimestre, na atenção primária. Agora, estratificando por tipos de consultas, na estratégia saúde da família, nós tivemos em torno de 75 mil consultas no terceiro quadrimestre, que foi o quadrimestre onde as consultas, elas aumentaram um pouquinho, né? Tivemos uma redução, um impacto ali no primeiro e no segundo quadrimestre, no terceiro elevou um pouquinho. Ainda em relação, por exemplo, à dispensação de medicamentos, a gente observa que essa dispensação ela vai sendo afetada, né, pela pandemia ao longo dos 3 quadrimestres. A gente inicia o primeiro quadrimestre com 73 mil unidades dispensadas e finaliza o terceiro com 37 mil unidades. A vacinação, novamente, segue o padrão do ano anterior. Nós tivemos o maior número de doses aplicadas no primeiro e no segundo quadrimestres, e no terceiro baixou um pouco. Essa é uma variação usual. Visita domiciliar, foi muito impactada esse tipo de atendimento no segundo quadrimestre. No terceiro, então, é retomado gradualmente o número de visitas. Então, nós fazemos em torno de 90, 100 mil visitas por quadrimestre. Nós fechamos o ano com 65 mil. Em relação à produção dos ambulatórios gerais, a gente vai observar que as consultas médicas, elas também têm uma retomada no terceiro quadrimestre, são impactadas, né, com o auge ali da pandemia no segundo quadrimestre. As consultas odontológicas sofrem um impacto bastante grande em 2020, em função de ser um procedimento com grau de risco, né, um pouco maior. Então, foram priorizados inicialmente os atendimentos emergenciais e foi se retomando o atendimento eletivo gradualmente na parte odontológica. Aqui aparece um pouquinho, então, dos procedimentos odontológicos, né? Em 2019 e 2020, a gente consegue entender o impacto da pandemia nesse tipo de procedimento. Nós tivemos uma redução aí em torno de 2/3, né? Comparativamente a 2019. Em relação à cobertura vacinal, nós tivemos um desempenho, né, no primeiro quadrimestre maior, mais expressivo, e no terceiro quadrimestre, novamente, ele baixa. E aqui a gente tem algumas questões que impactaram a cobertura vacinal em 2020, principalmente a pandemia, né? Então, muitas famílias, às vezes, deixam de levar, né, para vacinar por conta do medo, né, de se expor, e isso é um dos desafios que a gente está tendo que lidar em 2021. Um dos muitos, né? Aqui a cobertura vacinal, para a gente ter um pouquinho mais de clareza de como que se comportou. Nós ultrapassamos 100% de cobertura vacinal na vacina meningo, né, BCG. A penta nós ficamos ali, atingimos a meta, que é 95%, mas nas demais a gente ficou um pouco abaixo da meta, né, e algumas, como a de HPV, a gente ficou bastante abaixo ali. A gente uma das, né, tetraviral também. Nós também tivemos problemas de distribuição de vacinas por parte do Ministério da Saúde, então isso também impactou, né. Em relação à atenção psicossocial, atendimentos realizados nos CAPs, mas aqui, geralmente, na atenção hospitalar também, né. A produção hospitalar, então, internações por intercorrências psiquiátricas, nós tivemos no terceiro quadrimestre uma certa retomada, né, reduziu esse tipo de internação ao longo de 2020, e a produção ambulatorial, ela vai aumentando à medida que o ano transcorre, o que também dá um indicativo, né, do perfil de adoecimento, as questões de saúde mental, assim, o quanto elas impactaram, né, a população em 2020. Ainda em relação aos atendimentos em saúde mental, nós tivemos, principalmente no CAPS, álcool e drogas, é o último serviço aqui, é o último conjunto de barras aqui da linha, né? Nós vamos ver que o terceiro quadrimestre, que é a barrinha clarinha, chega a 8.900 atendimentos no terceiro quadrimestre, aqui para a gente prestar atenção em como impactou a pandemia na questão do abuso, né, de álcool e outras drogas.
Em relação à atenção especializada, nós tivemos um incremento, né, desse atendimento no terceiro quadrimestre. O segundo quadrimestre, em geral, é o que foi mais impactado pela questão da pandemia em termos de atendimentos. Em relação às cirurgias eletivas, nós tivemos uma retomada das cirurgias eletivas no terceiro quadrimestre. A gente observa que, para algumas cirurgias, né, a barrinha clarinha ali é o terceiro quadrimestre. Então, por exemplo, as cirurgias do aparelho geniturinário, elas têm um aumento no terceiro quadrimestre. As de oncologia, elas mais ou menos permaneceram igual no segundo e no terceiro. Do aparelho digestivo, elas aconteceram principalmente no segundo quadrimestre. Cirurgias ortopédicas, no terceiro quadrimestre, elas reduziram um pouco. E, de modo geral, outras cirurgias, no terceiro, ela dá uma pequena elevação. Em relação às ações de vigilância em saúde, por conta da pandemia, nós tivemos uma explosão ali no número de ações de vigilância no terceiro quadrimestre, principalmente. A gente tem ali mais do que o dobro da produção do segundo quadrimestre. Em relação a internações hospitalares, nós temos uma retomada das internações no terceiro quadrimestre, no Hospital Santo Antônio e no Hospital Santa Isabel. Consultas médicas, né? Nós tivemos, então, no ambulatório, no Centro de Referência para Atendimento e Covid-19, ali na Vila Germânica, nós tivemos 12 mil atendimentos no segundo quadrimestre. Não tivemos no primeiro, porque o centro ainda não existia, né? No terceiro quadrimestre, o número de atendimentos ele baixa um pouquinho, porque os fast tracks nos AGs, eles têm uma produção maior ali no terceiro quadrimestre. Nós tínhamos fast tracks nos AGs funcionando, né, a pleno vapor. Então, ali a barra clarinha nos AGs, a gente observa o número de atendimentos em cada AG. O AG que mais fez atendimentos para a Covid no terceiro quadrimestre foi o AG Garcia, seguido do AG Fortaleza, AG Velha, Itopava, Escola Agrícola, AG Centro e o AG Badenford, o ambulatório geral, né? A gente trouxe alguns números da Covid aqui referentes a 2021. A gente sabe que o relatório se refere a 2020, mas até para a gente ter um pouco esses dados mais atualizados, né? Então, nós fizemos duas fotografias aqui, 2 recortes, os dados em 23 de março e 25 de maio, ou seja, 2 meses atrás, como nós estávamos em relação a número de doses de vacina. A primeira dose, 20 mil pessoas tinham tomado a primeira dose em março, e até dia 25, né, até 2 dias atrás, 75.400 pessoas em Blumenau tinham tomado a primeira dose da vacina e 34 mil a segunda dose da vacina. Nós tivemos, dia 25 de maio, aqui, agora nós fechamos em 186 mil testes realizados, 53 mil casos confirmados, quase 52 mil casos recuperados, 665 pessoas em tratamento, 600 em isolamento domiciliar, e estávamos com 521 óbitos. E aqui uma coisa interessante, em 23 de março, nós tivemos, no dia 23, 196 casos novos. No dia 25 de maio, 103 casos novos. O que isso diz para a gente? Que a taxa de transmissão ela caiu, né, do dia 23 para cá. Aqui, em relação aos leitos da UTI Covid, nós tínhamos disponíveis, no dia 23 de março, 94 leitos. Continuamos com esses 94 leitos disponíveis. E aí, uma notícia muito boa, né, que a nossa taxa de ocupação, de março para cá, nós tínhamos 88% de ocupação dia 23 de março, e estamos com em torno de 50% de ocupação atualmente, que é uma ótima notícia. E aqui uma notícia que saiu na mídia, né, no dia, agora recentemente, dia 23 de março, né, que Blumenau foi apontada, né, como a 8ª cidade com menor taxa de mortalidade por Covid no Brasil, né? Então, este é um dado que a gente comemora com muita alegria. Vocês vão observar que é a única cidade catarinense no ranking, né, das cidades que tiveram menores taxas de mortalidade. Taxa de mortalidade significa o número de óbitos totais em relação à população total do município, né? E aí, assim, como que foi analisado, né, fatores que impactaram, né, nesse bom resultado, né?
Termos adotado medidas apontadas pela ciência, então evidências científicas, né? Medidas com evidência científica. Adoção de práticas exitosas nos países que têm um bom controle da pandemia, o aumento na capacidade de atendimento, então nós conseguimos ampliar bastante o número de leitos, podendo inclusive atender a região. Monitorar os casos confirmados, né? Então a gente tem ali o Alô Saúde nesse monitoramento, e também na orientação, né? O serviço remoto, os serviços presenciais, como a Vila Germânica e os Fast Tracks, o atendimento de psicologia online, que também foi uma coisa importante, capacitação, né, para os profissionais de saúde e da educação do município, ter linhas de transporte específicas para os profissionais de saúde. E aqui um outro resultado também que saiu no portal G1 em 30 de abril, que foi de que Blumenau possui a menor taxa de letalidade do Brasil. Significa o quê? Que são as pessoas que efetivamente contraíram Covid e quantas morreram, né? Então, nós tivemos um óbito para cada 100 pessoas. Nós estamos ali no topo da lista, junto com Palmas, no Tocantins, né? E aí também, né, a taxa de letalidade ela tem a ver com a qualidade da assistência prestada no âmbito tanto hospitalar quanto nos demais serviços. Sobre os profissionais trabalhando na saúde em 2020, a gente vai observar que nós tivemos um incremento de profissionais de nível médio no terceiro quadrimestre, de agentes comunitários de saúde, de enfermeiros, e o número de médicos mais ou menos permaneceu ali em torno de 366 profissionais médicos. Em relação às nossas metas do Plano Municipal de Saúde, as metas elas foram bastante impactadas pela pandemia, né? Infelizmente, as ações rotineiras elas tiveram que ser colocadas, né, um pouco em stand-by em alguns momentos da pandemia. Isso impactou o alcance das metas que estavam no nosso plano, né, que foi elaborado ainda em 2017. E aqui sobre as metas que foram incorporadas ao Plano Municipal referentes à Covid, nós fomos observando ali as taxas, os índices de contágio, né, que eles iniciam no primeiro, a gente fecha o primeiro quadrimestre de 2021 com 3,81, né, para a taxa de contágio, significa que cada pessoa infectada transmitiu para 3,81 a outras pessoas. E agora, em 2021, a gente está com 0,96. Sempre que está abaixo de 1, significa que a taxa de transmissão ela está em decréscimo, né? A gente entende que é um bom desempenho. Então, 0,79, 0,75 são bons desempenhos, né? Manter a disponibilidade de leitos destinados à Covid. Nós fechamos o ano passado com 71 leitos disponíveis. Nós chegamos em agosto a ter 92 leitos. O número de leitos disponíveis em 2020, ele variou de acordo com a demanda. Então, leitos eram abertos e fechados à medida que essa demanda flutuava. E ali as taxas de... ali é um outro indicador que a gente trabalha, né, no atendimento à população afetada. A gente teve um desempenho um pouco melhor no terceiro quadrimestre, que é um indicador que considera também os números de testagem para a Covid. Em relação à pactuação interfederativa, que são os indicadores de saúde que nós monitoramos, e são indicadores pactuados nacionalmente, nós fechamos o ano ali com 262,23, né, a nossa taxa de óbitos prematuros, que são óbitos ocorridos em função de doenças crônicas não transmissíveis, né, 4 causas. E aí essa meta era para ser 260, fechamos o ano com 262, próximos da meta, né, não tivemos ainda, a gente observa que em relação às doenças crônicas, a pandemia ela ainda vai se manifestar provavelmente este ano e nos próximos, né? Em relação a óbitos de mulheres em idade fértil, nós atingimos a meta de investigação desses óbitos. A mesma coisa, o registro dos óbitos por causa básica definida, atingimos a meta. Onde que a gente observa que nós tivemos um impacto grande da pandemia, né? Na cobertura vacinal, nas 4 vacinas ali que a gente monitora, né, do calendário vacinal, monitora nacionalmente, que é a pentavalente, a pneumocócica, pólio e tríplice viral.
Então, a meta era 75, significa que dessas 4, 3 delas nós atingiríamos a meta. Esse 75 significa exatamente isso. Quando a gente fala que atingiu 25% da meta, a gente diz que em uma delas nós atingimos a meta, né, que foi na penta. Mas nas demais a gente ficou um pouco abaixo da meta, que é a meta 95%, nós ficamos em torno de 85, 83 no terceiro quadrimestre. Por todos esses motivos que nós já comentamos. Doenças de notificação compulsória, atingimos a meta, né, de notificação, da investigação da notificação encerrada até 60 dias. A meta também ali da cura dos novos casos de Hansen diagnosticados, né. Em relação à sífilis congênita, né, nós fechamos o ano com 9 casos, a nossa meta estava em 20, nós fechamos o ano com 9, né, o mesmo número até de 2019. Casos novos de AIDS em menores de 5 anos, nós tivemos 2 casos. A taxa, a razão, né, dos exames citopatológicos, exames preventivos de colo de útero e as mamografias, nós tivemos um impacto em função da pandemia na quantidade, né, de exames realizados em 2020. Então, a gente ficou ali um pouco abaixo da meta. Partos normais, nós tivemos 52% de partos normais realizados na rede de saúde como um todo, rede privada e rede pública. A nossa meta era 48%, então ficamos, né, acima da meta. Gravidez na adolescência, nós conseguimos atingir a meta, que era ficar abaixo de 8,5, ficamos em 7,7. Mortalidade infantil, nós ficamos bem abaixo do que esperávamos, a meta era ficarmos com 7 óbitos a cada 1.000, né, no máximo ficamos com 6,49 em função de tudo isso que foi comentado. Óbitos maternos, infelizmente, tivemos 2 óbitos, um no segundo e um no terceiro quadrimestre. A cobertura da atenção primária e da saúde bucal nós já comentamos. E aí a gente teve também os matriciamentos realizados pelos Centros de Atenção Psicossocial, que foram impactados pela pandemia, e não tivemos matriciamento, então, no ano de 2020. Temos o desafio de retomar essa ação em 2021, né, com todas as questões da pandemia envolvidas. Sobre auditorias no período, nós tivemos também ali, nas inconformidades corrigidas, né, o número de correções, ele girou em torno de 160 no primeiro quadrimestre, 128 no segundo, 140 no terceiro quadrimestre. Fizemos um total, né, de auditorias nas AIH cirúrgicas, em torno de 6.600 auditorias em cada quadrimestre, foi para 7.700 no terceiro quadrimestre, tivemos incremento, então, das cirurgias e auditorias neste último quadrimestre. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o nosso desempenho orçamentário e financeiro em 2020. Eu vou chamar a Deise. As receitas da prefeitura. Então, apesar da pandemia, as receitas constitucionais e legais aplicadas na saúde, que interferem na saúde, elas tiveram um crescimento de 45 milhões. Então, a prefeitura arrecadou, além da previsão, 106%. Desses 92 milhões que ela deveria ter passado ao Fundo de Saúde para execução, ela passou 211 milhões. Aqui um gráfico comparativo do percentual aplicado nos últimos 4 anos. Esse é um dado do CIOPS. Ele, às vezes, difere do da prefeitura pelas receitas e despesas que no cálculo, né? Então, em 2020 a gente teve 26,70, igual da prefeitura, e em 2019 a gente teve um percentual ali de 0,40% a mais no CIOPS. Aqui são as receitas para o financiamento da saúde, são os recursos que entram diretamente no caixa da Secretaria. A União, a gente teve um aumento de 132%,
a maioria deles pelo grupo do Covid, pelo repasse da União. A gente também teve um aumento no novo financiamento da atenção primária, em mais de 5 milhões. A vigilância sanitária também teve um percentual bem significativo. O repasse da Prefeitura, então, dos 201 milhões em recursos financeiros, a Prefeitura repassou 212 milhões. A gente também teve a operação de crédito assinado pela Prefeitura de 80 milhões. Desses, em 2020, foi passado 800 mil para a reforma do AG da Fortaleza. Então, a gente pode ver nesse comparativo dos 4 anos que 2020 foi um grande aumento em repasses de recurso, além do Estado, que teve um aumento de 65% do que a gente estimou. Em 2019, ele teve 33%. Então, a gente teve uma arrecadação de 518 milhões no ano de 2020. Das despesas, o grande rol de despesas de subfunções foi a atenção de média e alta complexidade, que é onde entram os repasses aos hospitais da cidade. As outras subfunções, nós também tivemos um grande aumento, que nas outras subfunções o repasse referente ao Covid entrou em função administração, então a gente teve uma execução de 92 milhões. Aqui está o gráfico separado em decréscimo pelo rol de subfunções, então a gente tem alta e média complexidade com 242 milhões, atenção primária 134, e as outras subfunções que entram o Covid, 92 milhões. Aqui a gente trouxe uma tabela com as despesas do Covid no ano 2020. Então, a gente tem pessoal e encargos que trabalharam diretamente no combate ao Covid, 31 milhões. As subvenções sociais, que tem o repasse de 7 milhões e 600, e mais os auxílios financeiros de 6 milhões e 700. Nós tivemos os serviços de médico-hospitalares, onde entra um teste PCR, e as diárias de UTI dos hospitais em 21 milhões, e os materiais médico-hospitalares em 3 milhões e 200. Aqui a gente separou em um gráfico onde fica melhor a visualização. Então, pessoal, foi o maior gasto em 2020 com o recurso do Covid. Serviços médicos hospitalares, os hospitais, os testes PCRs, os auxílios aos hospitais, de 14 milhões, em material médico hospitalar, medicamentos, material laboratorial, onde entram os testes rápidos e antígenos, e material para higienização e proteção dos profissionais. Aqui são os recursos recebidos. Então, a União, a gente recebeu especificamente para o Covid 70 milhões 900. Repasses da Prefeitura, 11 milhões 105. Aqui também entram os repasses referentes à lei complementar 173. O repasse da Câmara em 1 milhão e 521. E as doações e o repasse do Ministério Público em 166 mil. Eu encerro assim a apresentação 2020. Então, agradeço ao secretário Winton Krambeck, secretário da Saúde, a Maria Cláudia Matias, coordenadora de Política de Gestão Estratégica e Participativa, a Deise Votolini, que apresentou agora há pouco, diretora financeira. Também registro e agradeço, a presença dos demais membros da equipe da Secretaria de Saúde. Oscar Haltener, diretor-geral, Cláudio Piloto, diretor de Atenção em Saúde, a Elisandra, coordenadora da Atenção Básica, a Eliane, diretora administrativa, e a Jaqueline, diretora de Vigilância em Saúde. Doutora Adriel também, obrigada, agradeço a presença de todos. Também registro a presença do vereador Marcelo Lanzarin aqui conosco, do vereador Item, e o vereador Ito justificou a ausência na audiência de agora.
o vereador Maurício Adriano também justificar a ausência. Neste momento, agora eu abro para a pergunta dos senhores vereadores. Caso alguém da plateia, né, queira também argumentar, alguém fazer pergunta, pode, por gentileza, utilizar a tribuna. Bom dia, senhoras e senhores, senhor secretário. Eu aproveito o momento, mando um abraço para o seu pai, tá? Porque foi o meu mentor durante quase 12 anos que eu fiquei na companhia aérea, que tive o prazer de trabalhar com ele. Até pensei que seria um economista, não médico, tá? Mas, senhores, eu, como vereador, e como presidente da Comissão de Finanças, e também presido algumas comissões aí no sentido de fiscalização, principalmente no Santo Antônio, na primeira reunião que a gente teve lá, eu fiquei triste em ver um relato ali sobre uma dívida, eu até comentei com o Marcelo Lazarim, e daí eu fui ver com o Hospital Santa Isabel, que era sobre a história da pediatria. Então, como eu tenho uma chance agora de ter o SUS, o nosso secretário, tudo aqui eu questiono esse assunto. Vai fazer agora 7 anos, agora dia 1º de 2014, que a gente fez um acerto de tirar a pediatria do Santa Isabel e passar tudo para o Santo Antônio, na qual tem um contrato assinado com o próprio SUS, com a própria Secretaria da Saúde, que o Hospital Santa Isabel pagou 36 parcelas de 125 mil e depois desse período a Secretaria assumiria essa despesa. E daí, como a gente está na comissão lá do Santo Antônio, eu vi lá que tem um saldo negativo, devendo, o município, de 3.700.000 para nossas crianças da pediatria. E mais triste ainda é ver que o gestor do dinheiro quer processar a nossa prefeitura. Então, não pode, nós estamos tudo no mesmo balaio, né, temos que conversar. E realmente, eu não sei porquê, né, o contrato está assinado e depois a prefeitura não cumpriu a sua parte com a pediatria do Santo Antônio. Então, eu pedi encarecidamente, são um valor de 3.700.000 corrigido, né, para esse montante que a gente está vendo aqui, que vocês estão movimentando, é um valor bem irrisório, isso aqui se torna até um cafezinho. Tá? Então, eu gostaria que desse uma olhadinha com carinho sobre esse assunto. Tá? Muito obrigado e obrigado por explanar todo. E parabéns pelo trabalho. Bom dia, vereador Carlos Wagner. Com certeza vou mandar os cumprimentos ao meu pai, vou falar que estive aqui. Primeiro, colocar em relação à pediatria, a gente já tem uma discussão sobre essa situação da pediatria ao longo, já tivemos conversa com a Isabel, porque a intenção que foi assinada, ela é uma intenção de buscar esses recursos junto ao governo do Estado, né? Porque o que acontece quando a gente trabalha em pediatria? A pediatria do Santo Antônio, ela não é só Blumenau, né? Ela é uma pediatria que atende a região do Médio Vale como um todo, né? Então, a intenção realmente é a gente buscar junto ao governo do Estado esses valores, né? Porque o atendimento ele não é só de Blumenau, é um atendimento regional, e muitas vezes os nossos hospitais aqui eles fazem um atendimento regional, não só um atendimento de Blumenau, né, como um todo. Então, a intenção é realmente trabalhar com isso junto com a própria governo do Estado, para que a gente possa trazer esses valores junto do Estado. Bom dia aos colegas vereadores, também a equipe da Secretaria de Saúde. Contribuindo também com a fala do secretário, o Alemão trouxe essa demanda aqui, nós chegamos a conversar a respeito do tema aqui na Câmara, porque nós temos realmente, né, se considerar o valor que a princípio seria repassado para o hospital, ao longo desses últimos anos, um montante bem significativo. O que o secretário colocou aqui realmente é verdade. Esse é um dos grandes dilemas que Blumenau passa na assistência à saúde, pela condição, né, de uma cidade polo,
recebendo demanda de diversas outras cidades aqui da região. Em algumas especialidades nós vamos muito além, somos referências aí para mais de 80, 90 municípios aqui do estado, como no caso da neurologia no Hospital Santa Isabel, por exemplo. Vereador Alemão, essa é uma luta que nós precisamos encorpar aqui na Câmara, se juntar à Secretaria de Saúde, na busca, né, do reconhecimento da Secretaria de Estado da Saúde, da condição de Blumenau, da importância das nossas estruturas hospitalares aqui, tanto do Hospital Santo Antônio, do Hospital Santa Isabel. O Hospital Santa Catarina, apesar de privado, também realiza diversos procedimentos através da filantropia ao Sistema Único de Saúde aqui. E nós, há muito, lutamos por uma ampliação dos recursos repassados à nossa cidade. Se nós considerarmos que somos uma das poucas regiões do estado que não conta com um hospital regional, né, e tecnicamente não defendo a implantação de um hospital regional aqui na cidade, e sim que os recursos hoje que a Secretaria de Estado da Saúde, seu Oscar, repassa aos seus hospitais próprios, aos hospitais regionais, que esse equivalente de recursos fosse repassado ao Hospital Santo Antônio, ao Hospital Santa Isabel, e agora também ao Hospital da Vila Itopava, que vem notadamente nos últimos meses, e inclusive em função da pandemia, da adequação da nova estrutura que foi construída no hospital, ganhando a condição de um hospital de apoio para a nossa cidade, permitindo que nós possamos aumentar a alta complexidade, né, ou a condição dos nossos hospitais de realizar alta complexidade, tornando o Hospital da Vila, como eu disse, um hospital de apoio, onde as cirurgias de média complexidade, enfim, as internações, os procedimentos mais simples poderiam ser realizados. Esse eu acho que é o grande desafio que nós temos, e essa história, infelizmente, é longa. Lembro ainda que, enquanto secretário de Saúde, isso há 10 anos atrás, essa discussão já existia. Nós chegamos, secretário Winton, através do consórcio da Anvi, montar um serviço de cirurgia pediátrica, que é um grande problema que nós temos também, numa parceria entre os municípios da Anvi, que infelizmente, por uma decisão de alguns secretários de saúde, se descontinuou. Os municípios deixaram de fazer o aporte e acabou que, mais uma vez, a Prefeitura de Blumenau, a Secretaria de Saúde de Blumenau, vereador Item, acabou assumindo essa responsabilidade. Claro que a grande maioria dos atendimentos, até pela condição da nossa população, acaba sendo de crianças, de munícipes aqui da cidade, né, Cláudia? Mas, em algumas situações, nós temos sim essa demanda encaminhada para cá e não temos a contrapartida dos municípios aqui da região, que é o caso da pediatria, como muito bem lembrou aqui o secretário, o vereador Alemão levantou essa questão do repasse, mas isso também acontece em outras áreas, como a obstetrícia também, né? Apesar de nós termos hospitais aqui bem estruturados, como o Hospital de Gaspar aqui do nosso lado, muitas vezes as gestantes vêm até Blumenau, ganham seus filhos aqui, e nós não temos o respaldo, ou melhor, o repasse financeiro condizente com aquele serviço que é prestado hoje pela Secretaria de Saúde de Blumenau, através dos hospitais aos municípios da nossa região. Então, o vereador Item, vereadora Cris, vereadora Silmara, Alemão, nós precisamos realmente reforçar esse coro no sentido de fazer com que a Secretaria de Estado da Saúde reconheça a relevância de Blumenau no atendimento, não só da nossa região, mas do estado como um todo. Temos hospitais aqui que são referências, não para Santa Catarina, mas para o Brasil, inclusive o Hospital Santa Isabel, na área de transplantes, tem demonstrado o quanto realmente é importante e significativa a nossa presença e a atuação da saúde, não só para Blumenau, mas para o Brasil como um todo. Por outro lado, eu queria aqui trazer também uma outra informação a respeito do recurso repassados aos hospitais. Eu não lembro disso na apresentação, nós chegamos a detalhar isso, mas, para se ter uma ideia, os hospitais têm contratos estabelecidos com o município, onde se estabelecem valores mensais de repasse em função dos atendimentos contratados. Na grande maioria das vezes, os hospitais acabam realizando muito além daquilo que está contratado.
e isso acaba entrando na contabilidade como um valor que a gente chama de extra-teto. E a Deise está aqui, acho que pode também confirmar isso. A informação que nós temos é que desde 2013 ou 2014, se eu não me engano, nós devíamos ao Hospital Santo Antônio e ao Hospital Santa Isabel alguns milhões de reais de extra-teto, ou seja, ações, cirurgias, procedimentos, atendimentos que esses hospitais realizaram, né, mas que foram além do seu contrato e tinham valores em aberto com a Secretaria de Saúde e que, se eu não me engano, também está aqui a Eliane, que também é a diretora administrativa, pode nos esclarecer um pouco melhor, Deise, mas a informação que eu tenho é que todos esses valores que estavam em aberto desde 2013, 2014 foram quitados com os nossos hospitais. A Secretaria de Saúde honrou com seu compromisso, inclusive, mais uma vez ressaltando, alguns desses atendimentos que acabam entrando no extrateto nem são de moradores de Blumenau, mas essa conta acaba ficando aqui conosco. Eu não sei se tem esse valor, mas é um valor bastante significativo, vereadores, que foi repassado aos nossos hospitais, valores que estavam em aberto já há alguns anos. É isso, né? Acho que a Deise não tem realmente esse valor aqui, mas eu acho que ela pode mandar para vocês depois esse valor, e realmente foi feita uma força-tarefa para que a gente conseguisse pagar esses valores de extrateto que já vinham a um longo prazo, né? Então, que a gente conseguisse reduzir esse valor de extrateto, porque muitas vezes o que acontece, tem um contrato, se produz acima desse contrato, porque saúde não tem como você limitar o contrato, principalmente quando a gente está falando de exame, consulta, eu tenho contrato, mas se eu cheguei no contrato, isso eu não posso impedir o acesso da pessoa. Então, é que aí, nesse momento, que entra o extrateto. O valor só do Santo Antônio era perto de 7, 8 milhões, que a gente quitou ele em 2019 com o repasse do Estado. Por isso que o repasse do Estado ficou um pouco maior ali em 2019 e 2020. Aqui também eu queria ressaltar, né, que esse trabalho todo, nós precisamos aqui, não está também a Rúbia, que é responsável pelo controle, avaliação, auditoria, mas juntamente com o departamento financeiro, tem uma responsabilidade muito grande de auditar todas essas contas, né, para que efetivamente, posteriormente, o repasse pudesse ser sido feito. Então, isso também é um trabalho bem dispendioso, né, e a equipe se concentrou forças aí para justamente poder buscar junto do Estado esses recursos, então, que realmente fazem falta, né? Como a Deise falou aqui, só para o Hospital Santo Antônio foram mais de 7 milhões de reais, ainda nós temos que considerar que também houve esse extrateto sendo quitado, vamos dizer assim, naquilo que o Hospital Santa Isabel também tinha em aberto. Então é isso, eu só gostaria de reforçar, vereador Item, que está conosco aqui durante esse período, que é uma ação muito importante. Nós precisamos politicamente estarmos envolvidos, né, para que o Estado realmente reconheça e nos dê a condição financeira de continuar realizando esse atendimento, não só para Blumenau, mas para a região, porque fica difícil realmente, cada vez que é necessário, agora, por exemplo, com os aportes que estão em aberto com o Hospital Santo Antônio, o município de Blumenau arcar exclusivamente com essa conta, né? Mais algum vereador ou algum convidado gostariam de acrescentarem algo? Bom dia a todos, secretário, presidente da comissão, secretário e toda a equipe que acompanha, aos colegas vereadores. Eu estive visitando o hospital universitário e o coordenador passou para a gente sobre a questão do pós-Covid, né, que vai ser implementado. A gente só gostaria de saber, secretário, se o senhor puder nos passar essa informação, como é que está esse processo para ser implementado e como é que vai funcionar? Porque tem algumas pessoas na comunidade que estão nos perguntando sobre isso, para que a gente possa dar uma resposta. Então, está bem avançado. Eu acredito que em torno de 10 dias a gente possa já estar com o ambulatório ali de pós-Covid para atendimento. É uma parceria entre o município de Blumenau com a FURB. É um atendimento multiprofissional, então ele não é só focado no médico, ele vai envolver todas as profissões ali da saúde, tanto fisioterapeuta, psicólogo,
entre outras, nutricionista, entre outros que estão ali para o atendimento pós-Covid. A gente sabe que o pós-Covid, né, as sequelas relacionadas ao Covid, elas são muitas, né? Então, assim, logicamente, a respiratória e a cardíaca são as mais evidentes, mas nós temos outras também sequelas relacionadas ao pós-Covid. A gente ainda está fechando o fluxo, né? Como é que vai ser esse fluxo do encaminhamento para chegar ali, mas eu acredito que em torno de 10 dias a gente já está com isso bem encaminhado. Só uma pergunta, e esse encaminhamento, para esse atendimento, a pessoa vai ser encaminhada pelos AGs, pelos ESFs, ou ela vai diretamente lá no centro? Não, vai ter a gente está definindo ainda, tem que partir o encaminhamento da atenção básica, para a atenção básica é a ordenadora desse paciente, né? Ou também do próprio hospital. Então, eles são ordenadores para esse encaminhamento. Entendi. Obrigada, secretário. Posso também só complementar? Claro. Eu gostaria só também de passar aqui a informação de que, na realidade, esses pacientes, apesar de não haver um ambulatório específico pós-Covid ainda, né, mas aqueles que têm sequelas mais importantes, principalmente neurológicas, enfim, já recebem um acompanhamento, principalmente serviço de internação domiciliar e acompanhamento domiciliar, principalmente porque, em alguns casos, realmente as pessoas têm ficado com sequelas importantes, principalmente dores bastante significativas. Esse acho que é o maior drama, né? Além de outras sequelas, claro, mas você ter dor, passar o dia todo, né, com muita sensibilidade, isso realmente tem acontecido em alguns casos, e hoje essa equipe já faz o suporte e o acompanhamento desses casos mais complexos. Mas, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Aqui quero parabenizar o secretário Willington, toda a sua equipe também, com o empenho na implantação desse ambulatório de referência pós-Covid, porque é extremamente importante, e nós temos visto realmente que as sequelas do Covid são as mais diversas, vereador Alemão, desde a perda do olfato, a audição, né, até uma sensibilidade maior tem acontecido, e os relatos realmente são bem impactantes. Tem pessoas que, por vários e vários meses, né, têm permanecido com sintomas importantes pós-Covid. Só complementando, esses pacientes, na verdade, não ficaram soltos. A gente tem toda uma rede de atendimento, né? Só que é uma rede... O ambulatório pós-Covid é para a gente ter uma ação mais integrada e um atendimento mais integrado desse paciente. Então, ele tem um local próprio onde ele vai ser atendido da forma com vários profissionais. O que hoje ele tem o atendimento, mas acaba sendo um pouco mais estratificado, né? Focado em fisioterapia, focado na questão cardiológica, focado na questão pulmonar, e aí com esse ambulatório a gente tem um atendimento mais integrado desse paciente. Obrigada, secretário. Eu já quero aproveitar, presidente, só para agradecer a explanação que foi feita aqui e agradecer por vocês se organizarem para nos prestar todos esses esclarecimentos. Para a gente é importante saber desses dados, e obrigada porque o material foi mandado para nós antes, né? Porque a gente é bem questionado pela população, e é bom a gente poder explanar da forma correta. Então, eu quero agradecer, presidente, por terem atendido o nosso pedido e parabenizar pelo trabalho, porque eu sei que essa questão de pandemia, vocês tiveram que se readequar, como todo mundo, né? O mundo inteiro teve, mas vocês tiveram que se readequar para poder atender, porque eu sei que a gente teve um pico muito mais alto de atendimento na questão de saúde agora por causa de toda essa situação do vírus. Mas obrigada aí pela explanação. Então, eu agradeço a toda a equipe da Secretaria de Promoção da Saúde que esteve aqui hoje explanando, a todos os presentes. Gostaria de também acrescentar que, além da solicitação, né, da comissão, já sabemos que é uma prática da Secretaria fazer essa prestação de contas aqui na Câmara, que é fundamental, que é muito importante, não só para nós vereadores, mas principalmente para a população, como a vereadora Silmara falou, que nos perguntam, né? Então, uma maneira de deixar cada vez mais transparente esses dados, e também parabenizar, porque se hoje Blumenau tem sido apontado como referência no tratamento da Covid, é mérito de toda a equipe da Secretaria de Saúde. E já foi até citado aqui por todos os vereadores, inclusive o vereador Alemão também recentemente tomou vacina. A gente gostaria de reforçar o atendimento que está sendo prestado é de excelência. Parabéns a toda a equipe da Secretaria de Saúde, parabéns pela explanação,
Não só nós, mas principalmente a nossa comunidade agradece. A gente fica muito feliz com esses esclarecimentos. Então, depois, né, de toda essa explanação tão importante, eu dou por encerrada a audiência e lembro que hoje, no período da tarde, as comissões permanentes irão se reunir normalmente. Obrigada.